Graça e paz, querido líder. Quero passar para você as instruções do estudo que será aplicado nas nossas células nessa semana. Estudo esse baseado na pregação do pastor Emerson nos cultos das 11 e 19 horas. E a título de introdução, nós temos 3 questões aqui para instigar o compartilhar. São as seguintes as questões: como lidar com a culpa que carregamos? Como se ver livre do pecado? E a terceira, como dominar nossos impulsos pecaminosos e levá-los aos pés de Jesus. Imagino que você terá as mais diversas opiniões. Pode ser que alguém vai dizer, olha, nós temos que nos encher do Espírito, eu tenho que confessar o meu pecado e deixar, muitas vezes eu tenho algo que é difícil abandonar, como que eu faço? Talvez as pessoas vão abrir o coração já nesse momento das suas lutas e tribulações. E a intenção é que o estudo a seguir traga então esclarecimento para essas dúvidas. O título do estudo está, o título do sermão também, Pecado está à porta. A leitura será feita em Gênesis capítulo 4, versículos 1 a 16. A introdução está assim: após Adão e Eva pecarem, Deus pronunciou o julgamento. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Isso é chamado de o proto-evangelho. Como Eva era a única mulher no Éden, possivelmente presumiu que a semente da mulher era uma promessa a ela, e que ela daria à luz a um filho, e ele esmagaria a cabeça da serpente, e ela retornaria ao paraíso. Então, Adão e Eva tiveram 2 filhos, foram chamados Caim e Abel, cujos significados dos nomes foram: Caim, eu obtive um homem com a ajuda do Senhor, e Abel significa vaidade, algo que o pastor Emerson citou até o livro de Eclesiastes, que aborda tanto essa questão. Eva já tinha o seu adquirido, que esmagaria a serpente e a restauraria ao paraíso. Então, por que Deus lhe deu outro filho? Abel parece inútil. Ele é o inútil. As evidências do pecado se mostram quando os irmãos oferecem seus sacrifícios, e Caim mata Abel. Lembra? Abel ofereceu o mais excelente sacrifício, e parece que Caim ali por inveja, mata o seu irmão. Com Adão e Eva, a porta do pecado se abriu, refletindo na vida dos filhos. Sobre isso compartilharemos hoje. Ou seja, Adão e Eva pecaram, e aí a gente vê que a partir deles, os filhos já nascem com a natureza pecaminosa, o que chega até nós. Às vezes crianças pequeninas, a gente já percebe a rebeldia no coração delas, não é? A natureza pecaminosa na vida do ser humano. O primeiro ponto do estudo está assim: o grande problema do mal. Martinho Lutero tem uma ótima definição de pecado, em latim, homo incurvatus in se, que significa literalmente, pecado é o homem curvado sobre si mesmo. E aí vem o nosso compartilhar. Você concorda que mesmo quando você ajuda os pobres, mesmo quando você faz amizades, mesmo quando você vai aos cultos, estuda a Bíblia e tenta obedecer aos 10 mandamentos, é sempre sobre você? O grande problema do mal é que ele não pode ser localizado, pois penetra até mesmo nas nossas virtudes. Há mal no bem, pois ficamos orgulhosos de nossas virtudes. Pensando nessas observações, comente a sua opinião. Está aqui citado Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12, em que o apóstolo Paulo fala de Deus olhando, ele não vê um justo que sequer. Nós, por nossa própria natureza, nós vamos sempre buscar aquilo que é mal. Mas evangelho é Deus vindo de encontro em nossa busca, em resgate do homem, da mulher, presos à sua natureza pecaminosa. Então, em síntese, muitas vezes quando nós nos dedicamos, seja nos ministérios, seja utilizando os dons, tudo vem de Deus. Os dons, a fé, tudo vem de Deus. Em síntese, é sempre Deus. Até essa disposição de participar dos cultos, de participar da célula, a vontade de ler a palavra, a vontade de orar, tudo vem de Deus. E isso deveria nos motivar a devolver tudo o que temos e somos para a glória dele
e não para a nossa glória. Mas o coração soberbo do homem muitas vezes busca a sua própria glória. O segundo tópico está assim: pecado como um predador. Como um animal que busca pela presa, o pecado é predatório, é uma armadilha. Você começa cometendo pecado, mas então o pecado comete você. Você pode decidir, aqui é um exemplo, não vou perdoar uma pessoa, então chegará um tempo em que o pecado vai trazer veneno nos seus relacionamentos, vai envenenar os seus relacionamentos. Por que vai envenenar os relacionamentos? Uma pessoa que não perdoa, por exemplo, ela se torna uma pessoa amargurada, armada. Ela é agressiva na sua forma de responder. E aí o texto está assim: você tem convivido com pessoas que alimentam pecados, como, por exemplo, a falta de perdão? Qual tem sido o resultado na vida dessas pessoas? Já falei dessa amargura, mas a gente vê muito também a transferência de culpa, não é? Dificilmente a pessoa que peca, ela vai assumir. E aí ela arruma as mais diversas desculpas. Pode ver que uma das primeiras atitudes de pessoas que se desviam do convívio com a igreja, dos caminhos do Senhor, é transferir culpa. É o líder da célula, ou um dos pastores, ou um irmão que ofendeu. É sempre levado pela ofensa. O culpado é o outro. E nós não conseguimos mudar o outro, mas nós podemos mudar as nossas atitudes e clamar ao Espírito Santo que molde o nosso caráter e mude também o nosso jeito de ser. Por fim, o item 3 está assim: arrependimento, fechando as portas para o pecado. E o título já diz o caminho, né? Que é arrependimento. Se o arrependimento é tão importante, tão crucial, mas também tão escorregadio e tão difícil, deveríamos ser uma comunidade de pessoas que ajudam uma às outras a se arrependerem. Como você pode ajudar pessoas a vencer a culpa do pecado, ou seja, levar pessoas ao arrependimento? A palavra, ela gera transformação. Então, discipulado, um líder de célula, por exemplo, é alguém que está sendo esse canal de bênção, cuidando de pessoas, orientando na palavra, porque à medida que a palavra encontra lugar no coração, o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é ele que gera essa transformação. Por isso, a palavra nos diz: enchei-vos do Espírito e jamais satisfareis os desejos, a concupiscência da carne. E por fim, então, nós temos a conclusão. Jesus Cristo foi, em certo sentido, o Abel definitivo, o perfeito Abel, porque ele foi a única pessoa verdadeiramente inocente que veio a este mundo. Os Caíns não aguentaram e o mataram. Mas ele não morreu apenas como vítima da injustiça. Ele também morreu por um desígnio, uma causa maior. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu para pagar a pena por nossas injustiças. Por nosso pecado, nós, como Caim, abatemos nosso irmão mais velho, Jesus. E ele é a verdadeira semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. E agora, todos os pecadores são convidados a vir a ele, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o estudo encerra, então, com 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Lembre-se disso. Que o Senhor te abençoe grandemente, abençoe a sua família, sua reunião de células seja marcada pela manifestação do poder de Deus.